Esse cântico para aclamar o Evangelho é um cântico típico da Quaresma. Na Quaresma a gente não utiliza cânticos que usam a palavra aleluia na tradição litúrgica da Quaresma, só depois da Páscoa, né? A gente aclama com outros cânticos a palavra de Deus. Mas hoje nós temos então a meditação, como sempre este ano, né, no Evangelho de Marcos, e num episódio que é bastante pedagógico, bastante representativo do que é a igreja de todos os tempos, especialmente a igreja dos nossos tempos, não é? Jesus tinha já realizado vários milagres, tinha desenvolvido o seu ministério na Galileia e em outros lugares, tinha viajado com os discípulos em muitas cidades, tinha falado às multidões, tinha multiplicado os pães, enfim, ele tinha se tornado uma figura de muita projeção lá na Galileia, e até em Jerusalém as pessoas ouviam falar dele. E num determinado momento ele começa a mudar o seu discurso, e aí ele começa a falar que é necessário que ele seja morto, que ele seja traído, que ele seja preso, que ele seja condenado à morte, que ele morra e depois então ele ressuscite. Ele abre o jogo, ele não tocava diretamente nesse assunto com os discípulos, mas agora ele definitivamente ele coloca isso em pauta. E Pedro tinha, antes de Jesus ter essa conversa com os discípulos, Pedro tinha expressado uma frase que ficou assim conhecida como a primeira grande confissão cristã, digamos assim, né? Porque Jesus perguntou para os discípulos: escuta, quem as pessoas dizem que eu sou? O que estão comentando por aí? Quando vocês saem na rua, quando vocês vão no mercado, quando vocês vão na padaria, na fila do pão, quando vocês vão cortar o cabelo no salão, o que as pessoas comentam a respeito da pessoa de Jesus? Então eles começaram a dizer: uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é o João Batista que voltou, outros dizem que você é um revolucionário, outros, enfim. E aí Jesus então pergunta para eles: mas vocês, quem eu sou para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, como porta-voz do grupo, ele então faz aquela frase, né? Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali Jesus teve uma certeza de que, do ponto de vista confessional, do ponto de vista da fé dos discípulos, pelo menos da parte de Pedro, que eles tinham uma certeza, eles estavam firmados com relação a quem era realmente Jesus. Ponto. Mas, então, já de posse dessa certeza, Jesus constata o seguinte: então parece que esse grupo agora está pronto para ouvir, pronto para saber o que eles precisam saber. E aí então ele se dirige aos seus discípulos e diz: olha, tem uma coisa que vocês precisam saber. E é nessa hora então que ele começa a dizer: olha,
o Filho do Homem, como ele se referia a si mesmo, vai ter que passar por grandes sofrimentos, vai sofrer muitas coisas por causa dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, vai ser morto e depois de 3 dias vai ressuscitar. Os discípulos ficaram chocados com aquilo que eles ouviram, porque eles acreditavam que Jesus, como Messias, ele era uma criatura poderosa. Ele era alguém que iria promover uma grande tomada do poder em Jerusalém e que ele ia se colocar então como o próximo rei daquele país, ia salvar o povo da mão dos opressores, especialmente dos romanos. Quando se falava de Messias, era isso que as pessoas esperavam. Nunca alguém que pudesse ser derrotado, morto, sepultado, etc. Uma coisa interessante aqui no Evangelho de Marcos é que ele é bastante claro sobre quem iria fazer aquilo com Jesus. Ele cita nominalmente os anciãos, os principais sacerdotes e os escribas. A classe religiosa do povo judeu, né? Não os judeus genericamente. Ele também não fala aqui dos romanos. Olha, os romanos vão me pegar e vão me botar na cruz. A cruz era um instrumento de execução romano. Só os romanos autorizavam uma pessoa a ser crucificada. Não é? Então, havia um envolvimento romano aí nessa condenação à cruz. Mas o fato é que o caminho, necessariamente, eu achei essa ilustração aqui muito interessante, o caminho passava pela cruz. Está no meio do caminho, não tem como desviar. A trilha está ali, a marca dos pneus, digamos assim, né? Se fosse um automóvel, uma carroça, e a cruz está bem no meio do caminho, não tinha como desviar disso. Mas eu me lembro disso porque, volta e meia, quando se fala em antissemitismo, né, a questão judaica e tudo, existe sempre essa discussão, os judeus crucificaram Jesus. Não foram os judeus, foram os romanos. A descrição do Evangelho de Marcos é bastante clara de que quem promoveu essa crucificação de Jesus era exatamente os dominadores, a classe mais alta, a elite da sociedade judaica. Porque o povo mais humilde, mais carente, mais oprimido, aquele povo desclassificado, esse povo andava com Jesus, esse povo tinha esperança em Jesus Cristo. Então eram justamente aqueles mais letrados, mais poderosos, a esses Jesus incomodava e incomodava profundamente. Não é? Então, o fato é que os discípulos se chocaram com essa pregação e Pedro, mais uma vez, chega então perto de Jesus, lá no cantinho assim, chama para uma conversa, né? E começa a falar com ele assim, mestre, não fica falando essas coisas não, que a gente fica assim desmotivado, a gente fica preocupado. Esse tipo de discurso tira a nossa motivação, nós estamos num clima tão bom, estamos com expectativas tão grandes, não é? Então esse tipo de pregação, ele é desmotivador, daqui a pouco tem gente indo embora, não querendo mais ser discípulo, daqui a pouco tem gente desistindo,
Fica falando isso não. Não é? Pedro sempre atento, né, sempre propondo as melhores soluções para o grupo, né? Lá no Monte da Transfiguração ele sugeriu, vamos fazer uma tenda aqui, uma para Elias, outra para Moisés, outra para o Senhor, vamos ficar por aqui mesmo, sempre querendo aproveitar o bom momento, o melhor do que se podia aproveitar dos acontecimentos. E, infelizmente, desatento aos verdadeiros valores do reino de Deus que Jesus representava. Porque é justamente nessa hora que Jesus pronuncia aquela famosa frase, né? Arreda, sai da minha frente, vai para trás de mim. Não se coloque como obstáculo, não se coloque como impedimento. Eu tenho um caminho para seguir, o caminho é o caminho da cruz. Não seja uma pedra de tropeço nesse caminho. É esse o sentido da frase que Jesus pronuncia para Pedro, né? E o chama, inclusive, de inimigo. Porque, na realidade, esse pensamento que Pedro representava era justamente o pensamento do inimigo. Eu não acredito que Pedro estivesse possuído por algum tipo de força maligna para dizer aquilo que ele disse. Pelo contrário, Pedro estava sendo totalmente humano, tremendamente humano. Se nós estivéssemos ali no meio dos discípulos, provavelmente nós também pensaríamos do mesmo jeito. Nossa, que conversa mais, né, esquisita, mais chata, né? Mais desmotivadora, como se diz hoje, né, no mundo corporativo. Mas essa era a verdade que Jesus estava trazendo, e foi o que realmente aconteceu. O que ele estava falando aqui era uma profecia, não só no sentido de prever o que ia acontecer no futuro, mas por ser uma palavra procedente, declaratória do plano de Deus. Hoje a palavra profecia cada vez mais tem a ver com prever o futuro, com palpite, né? Esses anúncios aí de sites de loteria usam muito a palavra profetizei. Profetizou igual o jogador que vai fazer o primeiro gol, pelo amor de Deus, profetizaram isso. Né? Apropriam-se desse verbo, é tão rico esse conceito de profecia na palavra de Deus. E Jesus, então, ele não se limita a conversar isso em portas fechadas com os seus discípulos. Ele amplia o seu discurso. E ele diz, então, convocando a multidão. A gente sabe que, além dos 12 discípulos, havia uma comunidade de pessoas que seguiam a Jesus também, que o acompanhavam nas suas pregações, que contribuíam para o seu sustento, especialmente mulheres. Havia uma comunidade de discípulos que não tinha aquela organicidade dos 12 que estavam com Jesus. Não estavam ali em tempo integral na missão, mas caminhavam com Jesus também, apoiavam Jesus. Então ele convoca também essa grande comunidade e abre o jogo para eles. Abre o jogo para eles e para elas, homens e mulheres, e diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me.
A imagem clássica da cruz que a gente vê aqui, eu não gosto muito dela, porque quando se falava em cruz no Novo Testamento, não se falava dessa cruz toda quadradinha, né, toda retinha. Pegaram ali a madeira, né, lixaram, passaram verniz, toda tratada, né? Essa cruz foi comprada em alguma loja, não era assim que funcionava a cruz nos tempos de Jesus. Muitas vezes a cruz era só um poste, uma árvore, um tronco de madeira, às vezes uma árvore seca, que estava ali sozinha na beira de uma estrada, em algum lugar. E quando uma pessoa era condenada à crucificação, então ela era obrigada a carregar uma tora de madeira com os braços, amarrada a ela, e fazia parte da condenação à cruz carregar essa tora de madeira. E depois, quando chegava no local, quando chegava ali ao pé daquela estaca, daquele poste, daquele tronco, então ela era amarrada nessa tora de madeira e pendurada naquela estaca. Amarrada lá também, e ela morria então pendurada naquela tora de madeira, que ficava horizontal em uma estaca vertical. Isso era a crucificação. Quando Jesus fala então que cada um tome a sua cruz, então não é aquele negócio de carregar aquela cruz comprida, né, que o pessoal usa muito em procissão hoje em dia, não. Era carregar uma tora de madeira bastante pesada, porque no local da execução ia ter a outra peça onde ela ia ser pendurada. Isso é uma questão, digamos assim, técnica, né? Só para a gente entender historicamente o que significava tomar a sua cruz. Popularmente, né, o que a gente poderia chamar de religião popular brasileira, a palavra cruz tem muitas acepções, né? Tem muitos significados, mas é muito comum as pessoas associarem a cruz a algum tipo de condenação, algum tipo de sofrimento, algum tipo de coisa assim desagradável que ela tem na sua vida, alguma grande mágoa, né? E descrever aquilo, apresentar aquilo como a sua cruz. Ah, tá, meu marido, esse homem é minha cruz. Ou o marido falando também, às vezes da esposa. Né? Ou um filho que é problemático. Não é? Ou um chefe no trabalho, aquele homem é minha cruz. Enfim, é muito comum a gente atribuir a alguma coisa que nos causa sofrimento esse sentido de cruz, como se esse sofrimento que a gente tem na vida tivesse o poder de nos, então, purificar dos nossos pecados. Fosse algum tipo de sacrifício que a gente apresentasse diante de Deus como um crédito. Disse, olha, Senhor, eu estou aqui aguentando essa pessoa, essa situação, esse emprego, essa casa, e aqui, isso, aquilo. Então, coloca para mim aí como crédito, porque isso aí é minha cruz. Tudo bem, religião popular brasileira, mas isso não é absolutamente bíblico. Claro que na vida a gente passa por aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É dessa forma que eu vejo que a gente precisa enfrentar as aflições que a gente vai ter na vida, e que tem algum sentido, espera-se que tenha, para o nosso amadurecimento, para ser uma oportunidade da ação de Deus na nossa vida.
para nos lembrar que a gente depende de Deus para vencer. Porque Jesus declara: eu venci o mundo. Então, vocês podem contar comigo. Mas isso não é esse o sentido quando Jesus fala aqui que cada um pegue a sua cruz. O verdadeiro sentido dessa declaração é que aquela pessoa que então tinha que ser obrigada a levar nas costas uma grande tora de madeira até um local de execução, essa pessoa estava condenada à morte. Ela não tinha mais nenhum plano para essa vida. A vida dela tinha acabado naquele momento. É uma coisa bastante radical. Jesus estava passando por essa situação. Ele não tinha mais planos para essa vida. Ele sabia que estava já condenado. E ele convida as pessoas que caminham com ele a assumir a mesma atitude. Abram mão dos seus próprios interesses, abram mão da sua própria vida. E passem a viver uma outra vida, a vida de quem vai ser crucificado. É realmente uma proposta bastante radical. O que ele apresenta aqui não é só para os 12 escolhidos, para aqueles homens que ele tinha chamado, não. Ele apresenta isso para a multidão dos discípulos. É uma proposta geral. Ele apresenta essa proposta, na realidade, para nós, para mim, para vocês que estão aqui, para você que nos assiste, para qualquer pessoa que se pretende seguidor de Jesus Cristo. É esse o sentido radical da proposta de Jesus. Porque, e ele explica então, quem quiser salvar a sua vida a perderá. Agora, quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta a pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Eu digo que esse episódio todo tem muito a ver com a nossa igreja, as nossas igrejas em geral, porque muitas vezes a gente forma pessoas que sabem decor dizer: Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem a doutrina correta na ponta da língua. Aprendem a teologia, a doutrina de forma muito esclarecida. Têm fé em Jesus, reconhecem a pessoa de Jesus como Senhor, tudo direitinho. Igrejas que têm uma boa formação doutrinária e que constroem a fé das pessoas. Pedro era assim. Pedro estava com a fé em dia. No entanto, na hora em que se dá um segundo passo, que é o passo de caminhar com Jesus Cristo na direção do caminho da cruz, quando se dá o segundo passo de não colocar a sua vida em primeiro lugar, não colocar a sua carreira, as suas posses, o seu projeto de vida, a sua família, o seu isso, o seu aquilo em primeiro lugar, mas colocar aquilo que é de Jesus em primeiro lugar. E aqui é um sentido de carregar a cruz. Aí, que tipo de cristãos nós estamos formando? Será que nós somos capazes de dar esse passo?
Ou apenas nos contentamos em olhar para Jesus e dizer: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, eu estou aqui adorando, eu estou aqui declarando isso, eu estou aqui compartilhando isso com as pessoas, eu estou aqui defendendo essa verdade. Mas um passo que implique abrir mão de alguma coisa minha, fazer algum sacrifício por alguém, ou pela justiça, ou por alguém na sociedade que está sendo perseguido, injustiçado, nessa hora eu me recolho, eu me eximo, eu não aceito a cruz que está me sendo oferecida para carregar. Eu fico absolutamente isento de cruz. Então, quando Jesus chama as multidões e abre o jogo e declara de forma muito aberta que é necessário cada um tomar a sua cruz para segui-lo em direção a Jerusalém, segui-lo no caminho da entrega, da coragem, do sacrifício, mas também da vitória, também da ressurreição. Só os 12 que vão. E assim mesmo não sobra ninguém na hora que as coisas acontecem. Ninguém está do lado dele. Talvez só as mulheres, né? As mulheres essas permaneceram. É bom lembrar disso. Na verdade, os discípulos que estavam recebendo esse grande desafio, no momento da cruz, ninguém estava lá. Estou falando aqui dos discípulos que fundaram a Igreja de Jesus Cristo, né? Por isso esse trecho, né, de Marcos 8 é tão desafiador, é tão profundo e precisa ser meditado, precisa ser refletido nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Estamos formando cristãos dispostos a carregar a cruz? A palavra do Senhor é muito clara quando afirma que o discípulo de Jesus é aquele que anuncia o novo reino e que grandes e pequenos têm de carregar a cruz. Jesus Cristo, nossa fé e compromisso. Então o desafio, é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nesse segundo domingo da Quaresma, esse domingo de caminhada em direção à cruz e à ressurreição. Amém? Um cântico antigo, mas sempre muito atual,